Em sintonia com a saúde. Sobre dengue, mas outros cursos virão. Vamos mandar um alô também para a Lídia Maria, que é professora da Universidade Federal do Ceará, que está ligada aqui na nossa web aula sobre dengue. Parabéns aos nossos ouvintes. Vamos conversar mais ainda com o professor Ed William, que está aqui, passou o dia na universidade trabalhando, mas tendo assim, a gratificação de estar aqui com a gente, colaborando com a formação desses profissionais tão importantes desses nossos municípios aqui, que é Aquiraz, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Pindoretama, Cascavel e Itaipina. Professor, nós estamos quase no final da nossa entrevista com você. De antemão queremos agradecer aqui a sua colaboração. Mas assim, nós gostaríamos de perguntar a você uma pergunta que acho que todos os cursistas gostariam de fazer. Você acredita que a dengue é uma doença que vai ser controlada facilmente pelo nosso Estado brasileiro? Olha, eu acredito que não. Porque, como eu falei, só a ação do governo, seja do poder público municipal, estadual ou federal, no caso da dengue, ele não tem um efeito de controlar o problema. Por quê? Porque, como eu falei, o mosquito está na casa das pessoas. Por mais que o governo invista em controle, em tratamento, a questão também é uma questão de responsabilidade social, desde da casa mais pobre, lá na favela, até a mansão mais rica, todas as pessoas estão sob o risco de contrair a doença. Tendo em vista que a fêmea do mosquito, na hora que está com fome atrás de um repasto, ela não quer saber se o indivíduo é rico ou é pobre. Então, é uma coisa que é parte das pessoas terem consciência de que a dengue mata, e é um problema também ligado ao ambiente urbano. Hoje nós temos um grande crescimento populacional nos centros urbanos, e que faz com que todas as questões sejam grandes e de difícil solução. Nós temos a questão do abastecimento de água, que é uma questão importante, porque os criadouros do mosquito são os depósitos que acumulam água. Quanto maior for o depósito, maior é a quantidade de larva que ele pode produzir. E tanto na casa do rico como do pobre, as pessoas têm que estar cuidando desses depósitos. Então, a ação do governo, ela tem sido trabalhada aqui em Fortaleza. A prefeitura tem trabalhado com isso, o governo do estado ajuda, o governo federal repassa as verbas, mas isso já foi colocado muito de que nós não vamos chegar a nenhum controle da doença se nós não tivermos a participação das pessoas, as pessoas fazerem a sua parte. Não é difícil, porque você está na sua casa. É você que tem que zelar pelo seu quintal, é você que tem que zelar pela sua caixa d'água, cisterna, pelo pote, qualquer depósito onde a fêmea possa estar se reproduzindo. Porque nós temos hoje, por exemplo, em Fortaleza, mais de 300 mil caixas d'água. Você tem mais de quase, acho que uns 200 mil domicílios. Você tem domicílios em favela, onde você não tem saneamento básico, onde as ruas são estreitas, não dá para passar carro, onde você tem também locais abandonados, terrenos baldios, onde você tem casas fechadas, principalmente casas que não estão em imobiliária, que as imobiliárias elas estão trabalhando em conjunto com a prefeitura para trabalhar a questão dos criadores, mas você tem uma série de problemas que o ambiente urbano propicia, favorece a transmissão pelo mosquito. Então eu acho que facilmente ninguém vai, mas de uma maneira integrada com as ações do governo e a participação da população, é fácil. Por quê? Porque a gente sabe onde está o mosquito, a gente sabe onde é que está a larva, a gente sabe que está dentro da casa da gente, e se a gente não se preocupar com a saúde das nossas pessoas de casa, a nossa saúde, fica difícil para a gente exigir do governo
e faça alguma coisa, porque né, o mosquito está dentro de casa. Ele é hoje um ente doméstico, como qualquer outro inseto doméstico, e que no potencial de trazer uma doença que mata. E mata pessoas hoje cada vez mais jovens. Hoje aqui no nosso público mais vulnerável são as crianças abaixo de 11, são os indivíduos abaixo de 15 anos. Então hoje nós estamos tendo que ter essa consciência de que a dengue mata e o mosquito está dentro de casa. É isso aí, professor. Obrigado. E você que assiste ligado no programa Em Sintonia com a Saúde, um programa especial, né, feito com relação ao projeto de extensão sobre dengue com os municípios que nós estamos listando aqui, que é Aquirari, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Pinoretama, Cascavel, que é uma parceria também da primeira Coordenadoria Regional de Saúde, a primeira CRES, apoiada pela coordenadora dessa CRES, que é a doutora Verônica Salles, né, que articulou esse curso com a Universidade Estadual do Ceará, através do nosso laboratório do LAPRAX, Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde, e a Pró-Reitoria de Extensão da UESP, PROEX. Nós temos mais uma pergunta aqui para a gente finalizar esse blog e depois voltar para o sorteio, que é o sorteio de um livro chamado Manual de Manejo Clínico e Cuidados, né, em Saúde em relação ao dengue, que é do Ministério da Saúde. Se você responder a qual a doença, citar a doença que é transmitida pelo Aedes aegypti, no final desse programa, após a busca, nós vamos sortear esses manuais para você. Responda no nosso mural de recados no site da Rádio Agir. Professor, tem a última pergunta aqui, para encerrar esse bloco e também encerrar essa entrevista, né? Além dos cuidados mencionados sobre evitar o mosquito e sua proliferação, podem existir locais que junta água e é difícil o acesso. Podemos colocar detergente para matar as larvas. Pode falar sobre outros produtos além do larvicida? Bom, existe, né, a maioria das depósitos são dentro de casa, mas existem outras possibilidades de você ter, né, a reprodução do mosquito. O que a gente coloca? Que o mosquito tem a preferência por depósitos de água limpa, depósitos, né, onde você tem pouca matéria orgânica, mas é aquela história. Quando você tem uma situação onde os depósitos já estão todos ocupados, a FEMEA também põe em outros locais, põe em águas que não são tão boas para a larva do mosquito, né? Põe água suja também. Só que aí a sobrevivência da larva fica comprometida. Então, quer dizer, quando você trabalha no controle, você tem que só focar as suas armas, né, que são poucas que a gente tem, porque o mosquito ele é um mosquito muito ágil, ele se adapta às situações de controle, né, e ele se reproduz muito rápido. Então a gente tem que estar trabalhando essas questões. Com relação a colocar detergente, essas coisas, borra de café, por exemplo, colocar borra de café em bromélia, isso são ações, né, são ações pontuais, que devem ser feitas de acordo com a necessidade, mas que a gente tem que colocar mesmo como preocupação nos grandes depósitos, os depósitos dentro de casa, essas situações especiais. A gente trabalha, cada caso é um caso, né? A gente, por exemplo, na hora de trabalhar a caixa d'água, a principal ação é fazer aquela vedação mesmo, vedação permanente, com tampa que seja duradoura. No caso dos depósitos no solo, tipo tambor, você tem uma tampa nesse tambor, tanque, você ter, né, colocar o peixe quando for possível, né, quando o tanque for um tanque mais de difícil acesso. Com as coisas, por exemplo, com relação ao peixe, se tiver criança na casa, né, como o peixe é bonitinho, o peixe ele é um peixe assim, meio agressivo, as crianças tiram do depósito e botam o bichinho para brigar, e aí fica o depósito descoberto. Então tem certas, você tem que ter um controle integrado, você tem que trabalhar com manejo ambiental, né, os criadouros fora de casa, no quintal, você tem que manter, não só pela dengue, mas a higiene mesmo da sua casa, você tem que manter a sua casa limpa.